Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Janiele Melo, eu sou terapeuta ocupacional, sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista pelo CBI of Miami. Tenho alguns cursos e formações na área também. Atuo em consultório, tá? Minha principal demanda são crianças diagnosticadas com autismo. Realizo também consultorias e supervisão escolar também na área, certo? E agradeço imensamente o convite do Instituto Sinapses em participar da jornada de autismo online, por ser uma área que eu vivencio todos os dias e que realmente é da minha prática. E também falar da terapia ocupacional é algo muito gratificante. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, ok? Bom, hoje a gente traz o tema Autismo e Terapia Ocupacional, Inclusão Eficiente, tá? Então, antes de nos aprofundarmos no assunto, acho que é importante falarmos um pouco da terapia ocupacional, tendo em vista que é uma profissão que, apesar de ser centenária aí, falando em termos de mundo, né, já tem 100 anos mundialmente, 50 anos no Brasil. Apesar de muito tempo já de existência, ainda existem algumas dúvidas em relação à atuação do profissional, os benefícios que o terapeuta ocupacional pode estar trazendo aí para o indivíduo, né, para o ser humano. Bom, a terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, tá? De nível superior. E a graduação geralmente é de 4 a 4 anos e meio, ok? Nosso objeto de estudo é a ocupação humana, tá? Ou seja, o fazer humano, as atividades cotidianas do indivíduo, certo? Então, eu sempre gosto de trazer um exemplo para que a gente entenda, de fato, o que é o fazer humano. Ok? Por exemplo, hoje, antes de vocês estarem aí sentados, assistindo as palestras da jornada de autismo, vocês já fizeram várias atividades cotidianas, né? Então, vocês acordaram, foram ao banheiro, escovaram os dentes, tomaram banho, prepararam seu café da manhã, em dias normais, né, tirando aí esse isolamento social, que é um momento atípico em que estamos vivendo, geralmente saímos, dirigimos ou pegamos o transporte público para ir ao trabalho. Então, só até aí vocês já realizaram várias atividades da vida diária e atividades instrumentais da vida prática, tá? Então, o que acontece? Quando, ou por algum motivo ao longo da vida, por uma doença adquirida, ou por uma doença congênita, ou por transtornos globais do desenvolvimento, que é o caso do autismo, ou por algum trauma, né, no caso acidentes ao longo da vida, venham diminuir, prejudicar ou até mesmo incapacitar esse fazer humano, essa ocupação humana, ou seja, as atividades cotidianas, aí é extremamente importante a intervenção do terapeuta ocupacional, ok? Então, nós utilizamos como instrumento de trabalho a atividade humana, certo? Então, nós fazemos o raciocínio clínico da atividade. Então, não é ocupar por ocupar. É uma análise funcional da atividade. Então, assim, geralmente existe essa dúvida, o que o terapeuta ocupacional faz, o que o fisioterapeuta faz, então, às vezes, existe essa confusão. Então, geralmente, o fisioterapeuta usa o exercício, a terapia ocupacional utiliza a atividade humana, seja ela qual for, só que de forma estruturada, planejada, de acordo com o diagnóstico e o plano de tratamento de cada indivíduo. Então, nós avaliamos as habilidades, as capacidades, as restrições e as limitações de cada indivíduo para poder traçar um plano de tratamento, ok?
Deu para entender melhor o que é a terapia ocupacional. E aí a gente busca o quê? A autonomia e a independência do indivíduo, né? Que são coisas também diferentes. Muitas pessoas confundem. Às vezes uma pessoa que tem autonomia, ela não tem independência e vice-versa. Então, o que é autonomia? Vou dar mais um exemplo prático. Vocês antes de se inscreverem nessa jornada, vocês tomaram a decisão de se inscrever nessa jornada. Vou me inscrever porque as palestras são interessantes, eu quero me capacitar. Você teve um objetivo para isso, né? Então, você teve a autonomia, o poder de decisão de se inscrever e de fazer essa capacitação. Outro exemplo, a roupa que você vai vestir, você que escolhe, você tem o aspecto cognitivo ok para dizer assim, eu vou escolher a roupa que eu vou usar hoje, né? Então, isso é autonomia. A independência é a capacidade que você tem de ir e vir, de se locomover, de pegar alguma coisa, de escovar seus dentes, de não depender de outra pessoa. Então, geralmente, as duas coisas andam juntas. E o objetivo do terapeuta ocupacional é fazer com que esses dois aspectos, eles se fundem, né? Ou seja, que a autonomia e a independência, elas possam andar juntas, ok? Para que o indivíduo possa ser funcional, ok? Então, qual é o objetivo da terapia ocupacional? É promover, é facilitar, é desenvolver, é prevenir, é recuperar, é adaptar, né? É incluir pacientes ou clientes que apresentam alterações nas atividades da vida diária. E quais seriam essas atividades da vida diária? Né? Geralmente é alimentar-se, vestir-se, tomar banho, né? Então, as atividades que envolvem aí autocuidado, ok? E as atividades instrumentais da vida prática já é preparar um alimento, já é gerenciar suas contas, resolver um problema, ir ao supermercado. Então, isso são atividades instrumentais da vida diária. E aí entra também as áreas de educação, trabalho, lazer, brincar, tá? Então, assim, quando a gente fala de fazer humano, o brincar também é o fazer humano. Só que o brincar é o fazer humano mais importante de que momento da vida? Da infância, né? Que é que a gente entra nas crianças que são diagnosticadas com autismo, em que o brincar funcional, ele fica prejudicado. Então, assim, o terapeuta ocupacional utiliza o brincar também como instrumento de trabalho, ok? Ou a interação social, melhorando e restaurando seu desempenho ocupacional, autonomia e independência em todas as faixas etárias e diferentes contextos sociais. Ou seja, a terapia ocupacional, ela pode atuar desde o recém-nascido até a terceira idade, ok? Sempre buscando essa funcionalidade do indivíduo, ok? Bom, para que tudo isso aconteça, nós realizamos a praxis, né? Ou seja, para que a gente consiga realizar todas essas atividades da vida diária, as atividades da vida instrumentais da vida prática, a gente precisa ter a praxis, né? Muito bem, vamos dizer assim, resolvida no nosso sistema cognitivo, motor e social, ok? Então, o que é a praxis? É um processo neurológico pelo qual a cognição dirige a ação motora. Então, o que quer dizer isso? A gente sabe que se você for pegar um objeto, se você for à geladeira, você primeiro pensa no cérebro, eu vou à geladeira. Então, você dá o cérebro que dá o comando primeiro. Então, o aspecto cognitivo tem que estar ok, certo? Então, a ação ou planejamento motor é o processo intermediário que faz a ponte entre a ideação e execução motora, para permitir interações adaptativas com o ambiente, ou seja, para permitir respostas adequadas, respostas certas e adequadas ao ambiente. Então, o que é praxis, né? A gente idealiza, a gente tem a ideia de fazer alguma coisa, a gente planeja, né? Ou seja, como é que eu vou fazer? Vou dar um exemplo.
Quando você vai preparar um alimento, hoje eu vou fazer uma torta. Então você está idealizando, né? Teve a ideia, né? Ali partiu do seu cognitivo ter a ideia de fazer uma torta. E aí você vai planejar. O que é planejar? Quais são os ingredientes que eu vou utilizar? Como eu vou fazer? Quantos minutos vai ficar no forno? Né? Separar, comprar os ingredientes. Então isso é planejar. E depois você vai executar, você vai colocar a mão na massa, você vai fazer a torta, tá? Parece algo simples, mas como eu falei, por algum motivo ao longo da vida, por todas essas limitações, que às vezes alguma doença adquirida ou doença congênita, síndromes, a praxis ela fica realmente comprometida. Então, idealizar, planejar e executar parecem algo muito inato, e realmente é. Mas quando há realmente um prejuízo nessas funções, a praxis também fica prejudicada, ok? Bom, acho interessante, talvez a profissional, professora anterior, talvez tenha falado um pouco dos diagnósticos, critérios de diagnósticos para o transtorno do espectro autista. Mas eu acho importante dar sempre uma pincelada, falar, repetir, né, os sinais precoces. De acordo com o DSM-5, o que é o DSM-5? É o Manual de Psiquiatria, que foi reformulado em 2013, tá? E nessa reformulação, por exemplo, o transtorno de Asperger, ele era uma coisa separada. Agora não, agora ele está dentro do transtorno do espectro autista. Então é uma coisa só. É claro que existem características diferentes, que a gente sabe que o Asperger, por exemplo, já é o nível mais brando de autismo, ele não tem deficiência intelectual, não tem atraso na fala. Agora ele também tem outras características que entram dentro dos critérios de diagnóstico para o autismo. E aí vem os níveis, mas todos agora são transtorno do espectro autista, ok? E o CID é F84, tá? Existem outros transtornos globais do desenvolvimento, não só o transtorno do espectro autista, tá? Então, o F84 entra para transtornos do neurodesenvolvimento, ok? Então, quais são os 3 pilares para o diagnóstico do autismo, né? Então a gente sabe que a dificuldade na interação social, na comunicação, né? Na comunicação, seja ela verbal ou não verbal, tá certo? Padrões estereotipados, restritos e repetitivos, tá? Esses são os 3 pilares para que se realmente tenha critérios para esse diagnóstico. Só que assim, nesses 3 pilares existem outras demais características. E aí eu sempre repito para os pais que me procuram, para os professores, os educadores, os cuidadores. Às vezes as mãezinhas vêm e perguntam: Janiele, mas você acha que meu filho tem autismo porque ele olha nos meus olhos? Janiele, você acha que meu filho tem autismo porque ele não anda na ponta dos pés? Eu acho que ele não tem. Então, assim, existem outras características que variam de criança para criança, tá? Então, não é um checklist pontual que todas as crianças com autismo precisam ter. Elas precisam ter, sim, dificuldade na interação social, elas precisam ter, sim, dificuldade na comunicação e padrões restritos, estereotipados e repetitivos, tá? Esse é um ponto. Porém, existem demais características, como eu já havia falado. Como, por exemplo, pouco contato visual, né? Que é aquele olhar fugaz. Defensividade tátil, que aí tem a ver também com alterações sensoriais, que eu vou falar mais adiante. Empilhamento de objetos, rotação de objetos e de brinquedos, dificuldade no relacionamento, andar na ponta dos pés, né? Então, assim, existem inúmeras características
dentro desses pilares aí para o critério de diagnóstico, tá certo? Então, cada criança autista é diferente uma da outra. Eu falo por experiência própria. Em consultório, existem características semelhantes, mas todas as crianças que eu atendo têm características diferentes, ok? Então, assim, o que é pontual mesmo é mais a questão da interação social, da comunicação e dos padrões restritos e repetitivos, ok? Eu coloquei aqui no slide algo que é muito característico da terapia ocupacional, tá? Que também está no DSM-5, que é uma das características para o critério de diagnóstico, que é a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente, como a indiferença aparente à dor, tátil, temperatura, reação contrária ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual, aquele hiperfoco, né, que a gente sabe que as crianças autistas têm, por luzes ou movimento. Então, essa característica são as alterações sensoriais, né, que aí 70% a 90% das crianças autistas apresentam, tá? Com relação ao diagnóstico, eu ainda quero falar algo importante, que é importante não esperarmos o diagnóstico, o laudo, o diagnóstico médico, tá certo? Então, eu sempre falo que os pais, eles são protagonistas nesse processo, porque eles precisam observar os seus filhos, eles precisam observar os sinais precoces do autismo. Eles são mais sutis, quando são mais novinhas, as crianças são mais sutis. Geralmente se observa mais na idade escolar, né? Porque a criança tem dificuldade na fala, tem dificuldade na coordenação motora, na atenção, na concentração, na interação social. Porém, existem alguns sinais precoces, sim, que a gente pode estar observando, como, por exemplo, o bebê que a mãe ao amamentar não olha nos olhos, não tem esse contato com a mãe, né? Não reage a brincadeiras, não reconhece o rosto dos pais, das pessoas que cuidam, não busca um objeto, né? Não interage, não realiza a imitação, com 2 anos já não emite uma frase completa. Então, assim, existem alguns sinais precoces do autismo. É importante que os pais, eles não precisam ser profissionais, né? Existem aí treinamentos parentais, até porque a terapia, ela dá continuidade em casa, né? A gente precisa desse apoio da família, porém os pais precisam sim saber alguns pontos dos marcos do desenvolvimento. Então, eu sempre falo para os pais que eles falam, cada criança tem seu ritmo. Sim, cada criança tem seu ritmo, sua evolução. Porém, existem os marcos do desenvolvimento. Então, uma criança com 1 ano, ela precisa estar fazendo o quê? Com 2 anos, com 3 anos. Então, assim, se atrasar muito, ou de uma certa forma, relativamente, você precisa logo procurar um profissional. E aí, às vezes, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, ele não fecha logo o diagnóstico, até porque o diagnóstico do TEA é um diagnóstico clínico, não existe nenhum exame, nenhum marcador, nenhum exame que possa detectar o TEA. Então, através de observação dos comportamentos, ou seja, é um diagnóstico clínico. Então, às vezes, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, ele demora, sim, para fechar. Mas mesmo antes de fechar, ele já encaminha para as terapias, para a fonoaudiologia, para a terapia ocupacional, para o psicólogo, psicopedagogo, né? E aí, nesse meio tempo, nós vamos observando, já vamos estimulando e depois fazemos um parecer, um relatório, né? Baseado em evidências, baseado em protocolos aí de cada área. E aí, enviamos para o médico, aí ele fecha ou não o diagnóstico. Mas então o que? Você não está perdendo tempo precioso. Eu falo tempo precioso porque quanto mais nova a criança, mais neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade?
é a capacidade que o cérebro tem de aprender coisas novas, certo? Então, nós sempre temos a neuroplasticidade, o idoso também pode aprender, mas ele aprende de uma forma mais lenta, tá certo? As sinapses nervosas, elas já estão menores. Então, a criança, o cérebro da criança, a neuroplasticidade está muito latente. Então, quanto mais nova, independente do diagnóstico, leve para estimulação, tá? Se você nota qualquer atraso na fala, qualquer atraso, dificuldade na coordenação motora, dificuldade na interação social, leve para estimulação do seu filho, ok? Bom, com relação às alterações sensoriais, né, como eu havia falado, há uma prevalência de transtorno do processamento sensorial em crianças com autismo de aproximadamente 70% a 90%. Então, aí é muita coisa, né? A maioria das crianças possuem realmente o transtorno do processamento de modulação sensorial, tá certo? Essa figura, ela ilustra uma criança com hiporresponsividade, tá? A barulho. Então ela tem uma hipersensibilidade a barulho. E geralmente as crianças autistas elas têm essa estereotipia de colocar as mãos no ouvido, né? Então assim se ilustra bem uma hipersensibilidade a barulho. Então o que seria o transtorno do processamento sensorial? Geralmente quando o sistema nervoso central ele é imaturo para processar, para codificar, né, para organizar as informações sensoriais que ele recebe do ambiente e para emitir respostas adaptativas ao ambiente. Então, nós temos, de acordo com algumas literaturas, 5 sentidos. Mas, de acordo com a literatura da integração sensorial, nós temos 7 sentidos. Então, que é a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, vestibular e proprioceptivo, tá? Então, nós temos 7 sentidos. E nós temos a integração sensorial de forma inata. Então, acontece naturalmente a entrada desses estímulos ao mesmo tempo. E aí, vamos dar mais um exemplo aí que está acontecendo conosco. Nós estamos tendo entrada de estímulo visual, auditivo, né? Visual porque estamos olhando o computador, auditivo porque estão escutando a minha voz, luzes, né? Enfim, vários estímulos ao mesmo tempo e o nosso sistema nervoso central está adaptando e nós estamos dando respostas adequadas, adaptativas. Com a criança autista não acontece dessa forma, tá? Ela tem realmente um prejuízo, então assim, todos os estímulos que ela recebe, ela não consegue organizar, ela não consegue modular, ela não consegue processar, tá certo? E aí acaba ocorrendo o quê? Uma desregulação, causando respostas e comportamentos inapropriados, tá? Então, as alterações sensoriais com crianças com TEA, elas podem afetar os comportamentos das atividades da vida diária, inclusive comer, dormir, rotina de dormir, dormir fora de casa, como por exemplo, a criança autista, ela tem muita rigidez de comportamento e dificuldade em generalizar o comportamento aprendido, né? O que é isso? Por exemplo, você consegue fazer na terapia que a criança consiga, vamos dizer, comer uma banana, tá? E aí, vamos dizer, nem na terapia, mas em casa. E aí ela vai para um outro lugar, é um prato diferente, é um local diferente, é um ambiente diferente, e ela se recusa a comer. Não porque ela não quer, mas porque aqueles aspectos sensoriais, a rigidez no comportamento, a dificuldade na mudança de rotina, a dificuldade na generalização do comportamento, ou seja, fazer aquele comportamento aprendido, realizar em todas as esferas sociais, em todos os contextos, certo? E aí, mais com o transtorno do processamento sensorial, dificulta mais ainda.
Exemplo, viajar e participar de eventos na comunidade. Uma criança que vai pegar um avião, que tem transtorno do processamento sensorial vestibular. Então, ela sabe que ela vai ter problemas em viajar, um ambiente fechado, muita gente. Então, assim, afeta o transtorno do processamento sensorial, afeta realmente as atividades da vida diária e da vida prática das crianças, ok? Vou tomar uma água aqui. As crianças com desordem no processamento sensorial, elas são classificadas, algumas literaturas, elas classificam em hiperresponsivas, hiporresponsivas e também buscadoras sensoriais, tá? Mas geralmente as buscadoras sensoriais, elas são hiporresponsivas. Então eu deixei aqui as duas classificações que existem nas maiores literaturas, ok? Então, o que são crianças hiperresponsivas, tá? É quando o input sensorial, ou seja, a entrada sensorial, ela tem maior impacto nas respostas ao ambiente. Ou seja, o cérebro registra sensações de forma demasiada, né? Então, ela tem aquela característica, às vezes as pessoas chamam até as crianças de irritante, de chata, de agressiva. Ela não tem um tratar adequado com as pessoas, tá certo? Ela é uma criança que está sempre atenta a tudo, ou seja, o nível de alerta dela é muito alto, ok? Então, ela tem dificuldade em tolerar texturas, geralmente a defensividade tátil é presente, tá certo? Então, aí a gente percebe que o brincar fica realmente prejudicado. Uma criança que tem defensividade tátil, ela não brinca com areia, muitas delas, ela não brinca com espuma de barbear, com texturas diferentes. E geralmente crianças gostam de brincar com isso, né? De areia, na praia, né? Então, assim, geralmente as crianças hiperresponsivas têm a defensividade tátil. Então, até aí tolerar também etiquetas de roupa, tecidos de roupa. Geralmente a gente indica até o tecido neoprene, porque é um tecido mais fininho, que ela quase não percebe. Então, tem algumas adaptações aí que podem ser feitas. Com relação à seletividade alimentar, é muito presente. E eu chamo muita atenção à seletividade alimentar, porque na verdade, seria um tema até por fora para falar, porque realmente é muito complicado, é algo que traz realmente muito sofrimento à criança, não é birra, muitas das vezes, quando se trata a seletividade alimentar de modulação sensorial, tá? Porque, como eu falei, as crianças autistas, elas têm a rigidez do comportamento, então, às vezes, uma restrição alimentar pode ser por conta disso, tá? Pela questão da rigidez do comportamento. Mas também pode ser por conta da desordem no processamento sensorial, tá certo? Então, a criança hiperresponsiva, ela não aceita texturas de comidas diferentes, tá certo? Então, para ela é um desconforto muito grande, certo? Então, o que a gente sempre orienta em relação à seletividade alimentar de crianças hiperresponsivas? As aproximações sucessivas, por exemplo, uma criança que você quer inserir o ovo, ela não come ovo de jeito nenhum na dieta dela. Não pode ser algo forçado. Por quê? Porque as crianças, quando elas têm uma experiência negativa, para que elas aceitem novamente aquela experiência, é muito mais complicado. Então, assim, a minha filha não pega em textura, eu vou botar a mãozinha dela aqui e até que ela se acostuma. Não é assim, tá? O processo é gradativo, né? As aproximações têm que ser sucessivas, tá? Então, por exemplo, o ovo. Vamos brincar primeiro no contexto lúdico, tá? Eu sempre gosto de fazer essa questão do jogo simbólico, tá? Isso são evidências científicas que o brincar, através do jogo lúdico, faz com que as crianças aprendam comportamentos adequados. Então, o jogo simbólico, tá? Vamos primeiro
inseriu o ovo ali no dinossauro, que tem dente, que tem barriga, que tem boca. Ele vai comer o ovo, aí a criança já vai se familiarizando com aquele alimento. Um dia você dá o ovo para ela sentir o cheiro, vai aproximando perto do prato. Então, assim, realmente tem que ser algo muito delicado e aproximações sucessivas mesmo, tá certo? A questão dela participar das tarefas domésticas, mais na frente eu vou falar. Existem crianças que têm hipersensibilidade a barulho, né, que são as hiperresponsivas. E aí vocês costumam ver crianças autistas com a mãozinha no ouvido, né, com algumas estereotipias como um flapping de mão, tá? Geralmente está relacionado ao processamento sensorial. Então, crianças com hipersensibilidade a barulho, a gente recomenda às vezes a proteção auricular, quando realmente é muito excessivo. Tá? Então, ela tem respostas aversivas, é uma criança ansiosa, é uma criança que se isola. Por quê? Porque ela sente tudo tão exagerado que ela até evita contatos com situações que ela pode ter algum desconforto. Então, ela prefere se isolar. É aquela criança que brinca mais sozinha, tá? Ela tem dificuldade em cortar cabelo, mas cortar cabelo, sim, cortar cabelo, né? O cabelinho caindo no rosto é uma questão sensorial que traz muita dificuldade, que traz muito desconforto. Cortar as unhas parece algo simples, mas para eles causam até dor muitas das vezes, certo? Escovar os dentes é muita sensibilidade. E aí tem a questão das crianças hiperresponsivas vestibulares. O que é o sistema vestibular? O sistema vestibular é tudo que está relacionado ao centro da nossa cabeça, né? Vou dar um exemplo de sistema vestibular. Os professores estão ali no quadro, estão com um caderno. Olha para o caderno e olha para o quadro. Depois olha para o caderno de novo e olha para o quadro. Só aí você já está trabalhando seu sistema vestibular, tá? Parece algo simples, mas você precisa estar com o seu sistema vestibular ok para que você consiga estar organizada nesse sentido, tá? Então, as crianças as crianças hiperresponsivas, elas evitam, por exemplo, brinquedos de parquinhos, por exemplo, escorregador, gangorra, balanço, tudo com essa questão gravitacional, né? Que tem essa questão gravitacional, que tem altura. Elas preferem até nem ficar no colo da mãe, elas preferem sentir o chão, porque elas têm medo de cair, né? Então, assim, tudo é hiper, o nome já diz, é hiper, elas sentem muito as sensações, tá? E as crianças hiporresponsivas já é o contrário, tá certo? As crianças hiporresponsivas, o input sensorial, ou seja, o estímulo sensorial, ele já tem menor impacto na resposta ao ambiente. Ou seja, são crianças com lentidão nas respostas, em casos mais graves, ausência nas respostas sensoriais, tá? Então, são crianças que podem parecer possuir um desejo insaciável de altos níveis sensoriais, uma vez que elas podem precisar de feedback e experiências sensoriais adicionais para compreender o ambiente que o rodeia e seu próprio corpo. Então, assim, como elas têm essa dificuldade de receber esses estímulos, de registrar, geralmente também são crianças buscadoras. Então, elas buscam sensações muito fortes, toques profundos, elas buscam sensações mais fortes para que ela possa sentir realmente algo, porque ela tem dificuldade nesse processamento, certo? Então, são crianças que demoram a responder um chamado, são crianças que demoram a responder, a realizar um comando que você dá para elas, tá certo? Geralmente vão responder o que você perguntou depois de alguns minutos,
tá certo? Com relação à seletividade alimentar, é diferente da hiper, por exemplo. A hiporresponsiva, ela já tem uma dificuldade no registro das temperaturas dos alimentos, dos cheiros, né, das texturas, que é diferente da hiper. A hiper já sente muito as texturas e aí ela evita, ela é aversiva. Já a hipo, ela se alimenta, e aí geralmente são aquelas crianças que colocam o alimento na boca, que ficam ali, botam o alimento de um lado da boca e fica ali naquele processo de mastigação por vários minutos, né? Daqui que ela engula, né? E não é são aquelas crianças que as pessoas chamam de lentas, de desatentas. Na verdade é a questão sensorial mesmo, tá? E aí elas têm essa dificuldade de perceber, de registrar a questão da temperatura dos alimentos e do gosto mesmo. Então elas perdem o interesse, porque se alimentar, gente, é um processo que tem que dar prazer, é prazeroso. A gente sabe que comer precisa ser prazeroso, né? Então, para essas crianças que têm transtorno no processamento sensorial, não é prazeroso se alimentar. Tá certo? É por isso que é algo tão delicado, que a gente precisa realmente pensar. Outra coisa que é importante falar, que o transtorno do processamento sensorial não é exclusivo das crianças com autismo. Então, assim, crianças que não possuem nenhum diagnóstico de nenhum transtorno, elas podem ter o transtorno de processamento sensorial. Então, assim, é importante a observação dos seus filhos. Tá bom? Não é exclusivo só do autismo, ok? Então, continuando em relação às crianças hiporresponsivas, são aquelas crianças que, por exemplo, nas terapias, você coloca ela lá sentadinha, postura de índio, tá? No chão. Quando você menos espera, ela já tá, se jogando, né? Se encostando, elas estão sempre cansadas. Elas têm um tônus muscular mais baixo, né? São mais molinhas. Elas costumam sentar em W, que é uma posição que os terapeutas ocupacionais têm pavor realmente, porque a gente sabe os prejuízos que essa postura pode trazer, né? Aquela postura em W, com aquela perninha dobrada, pode trazer luxações de quadril, pode trazer deformidades. Então, geralmente as crianças hiporresponsivas, elas se sentem mais seguras assim, tá? Então, a gente tem que evitar essa postura em W. Elas tropeçam em objetos porque não percebem. Então, assim, um risco muito grande das crianças hiporresponsivas é que elas não têm muito limiar de dor. Por exemplo, se elas se machucam, elas demoram a perceber que se machucaram. Às vezes estão até com ferimento em algum lugar, elas cutucam ali o ferimento, às vezes até sangrar e não estão percebendo dor. Então, assim, tem que ter muita atenção em relação às temperaturas, a queimaduras, tá certo? Então, são crianças que exigem aí muita observação, ok? E aí vem a terapia de integração sensorial, tá? Então, nós, seres humanos, temos a integração sensorial de forma inata, ou seja, naturalmente. Então, quando existe o transtorno do processamento sensorial, é importante fazer a terapia de integração sensorial. Essa terapia de integração sensorial, ela foi criada por uma terapeuta ocupacional chamada Iris, tá? Ela é da Califórnia, tá certo? Existe uma certificação internacional, né? Ou seja, o profissional faz esse curso, né? Que são vários módulos, e aí você precisa da certificação internacional para poder aplicar, tá? Quando você tem um curso introdutório, você até pode aplicar, mas com a supervisão de alguém que tenha essa certificação internacional, ok? E é uma técnica que os terapeutas ocupacionais podem aplicar, ok? É importante que os outros profissionais entendam esse processo sensorial, até façam um curso introdutório para entender, porque não dá também para separar dos outros profissionais. Então, às vezes, os profissionais fazem esse curso para entender essa questão da integração sensorial como um todo, certo? Mas a aplicação mesmo
é específica dos profissionais de terapia ocupacional, ok? Então, de acordo com a Aires, o que é a terapia de integração sensorial? Ela pode ser definida como um processo cujo cérebro organiza as informações com a finalidade de dar a resposta adaptativa adequada. Tá certo? Então, podemos explicar a integração sensorial como uma habilidade inata de organizar, interpretar sensações e responder apropriadamente ao ambiente. Ou seja, a integração sensorial é isso. É responder adequadamente a esses vários estímulos que a gente recebe ao mesmo tempo. E aí, o que o profissional de terapia ocupacional faz, né? Ele utiliza as intervenções que favorecem o quê? A recepção, o processamento e a resposta adaptativa. Então, geralmente, na terapia de integração sensorial, nós fazemos isso. Ao mesmo tempo, a gente vai dando esses estímulos, esses inputs sensoriais, para que a criança ela vá se adaptando de forma gradativa e que o cérebro, o sistema nervoso central, comece a emitir essas respostas adaptativas, ok? Eu trouxe aqui essa pirâmide que fala da ordem do desenvolvimento da aprendizagem, só para que vocês entendam o quanto a estruturação do sistema sensorial, a maturação, a modulação do sistema sensorial é muito importante para a aquisição das demais habilidades. Então, assim, existem profissionais aí que às vezes já estão estimulando coordenação motora fina, a questão da cognição, sem antes saber como é o perfil sensorial dessa criança. Então, assim, é importante encaminhar para o terapeuta ocupacional, caso você perceba essa desregulação no processo sensorial, antes mesmo de começar a se estimular a habilidade de autocuidado, coordenação motora fina, coordenação motora ampla. Por quê? Não que não vá adiantar, mas se ele tiver qualquer desordem nesse sentido, vai ficar difícil a aprendizagem de outras habilidades. Então, o sistema sensorial, ele tem que estar organizado para que as demais habilidades possam ser desenvolvidas, tá? Então, aí você vê aqui o sistema nervoso central, e aí nós temos aqueles 7 sentidos, eles precisam estar maturados, estruturados e organizados para que a gente comece a pular para outra etapa, que é o sensório motor. E aí a criança vai começar a aprender o que? Esquema corporal, segurança corporal, consciência, lateralidade, planejamento motor, tá? Que tem muito a ver com a questão do sistema proprioceptivo. O que é o sistema proprioceptivo? Por exemplo, a criança vai jogar uma bola, ela precisa saber o quanto de força, como o corpo dela vai se posicionar para jogar uma bola. Parece algo simples, fácil, mas não é. Nós precisamos de planejamento motor para fazer tudo na nossa vida. Então, o planejamento motor, ele vem depois que o sistema proprioceptivo está regulado, tá? Então, se você não tiver o sistema proprioceptivo, né, saber a noção que seu corpo ocupa no espaço, o seu planejamento motor vai estar prejudicado. Então, a discriminação sensorial, a maturação dos reflexos, o esquema corporal, ou seja, saber olho, boca, nariz, certo? Então, toda essa questão da visão, da audição, ela tem que estar ok. E aí, depois a gente vem para a percepção motora, que é a coordenação olho-mão, tá? Então, muitas vezes você vê as crianças com autismo, com pouca força muscular, né? Ela não consegue, os músculos intrínsecos da mão, por mais, ela não consegue fazer aquela apreensão trípode, que é a apreensão para segurar no lápis. Isso tem a ver, sim, com a questão do processamento sensorial, tá? Então, vamos ver aí essa questão do tônus muscular dela, primeiro, né? A coordenação motora ampla primeiro, antes de estimular a coordenação motora fina, né? Que a gente sabe que é um processo, certo? E aí, depois, vem a cognição e intelecto, ou seja, as atividades da vida diária, ou seja, as habilidades de autocuidado, eu só começo a estimular quando eu percebo que a criança já está começando a se organizar no sistema sensorial, tá? Porque
Se você não estimular ao mesmo tempo o sistema sensorial, você não vai conseguir fazer com que a criança vista uma roupa, porque ela precisa de estabilidade postural, ela precisa de planejamento motor, né? Ela precisa de vários aspectos sensoriais para que ela consiga vestir uma roupa, para que ela consiga colocar uma meia, escovar os dentes, né? Então, vem antes de tudo essa questão da estimulação sensorial, ok? O comportamento e o aprendizado acadêmico, tá certo? Então, gente, é tudo um processo de desenvolvimento de aprendizagem, tá? Não adianta a gente forçar e pular essas etapas, porque realmente as terapias não vão funcionar. Então, é respeitar essa questão aí do processamento sensorial. Bom, falei, né, da integração sensorial, e queria muito deixar claro a diferença, ok? Entre integração sensorial e estimulação sensorial. Que há aí uma certa confusão de alguns profissionais, até mesmo dos pais. A integração sensorial, como eu já falei, é uma terapia, é uma técnica baseada em evidências. Existe uma sala estruturada, os terapeutas ocupacionais que podem desenvolver numa sala específica para integração sensorial, tá certo? E a estimulação sensorial, ela pode ser feita na dieta sensorial. Porque o que acontece? Quando o terapeuta ocupacional vai avaliar a criança, ele vai traçar o perfil sensorial dessa criança. O que é isso? Existem protocolos, né, ou seja, avaliações específicas, em que o terapeuta ocupacional ele vai ver qual é o sistema sensorial em que a criança está com o transtorno, né, desse processamento, dessa modulação, né? Então, aí a gente vai fazer esse perfil sensorial. À medida que a gente faz esse perfil sensorial, por isso que eu digo que os pais são protagonistas. A criança vai, faz a integração sensorial, faz a terapia ocupacional, mas os pais precisam dar continuidade em casa. Então, a gente, de acordo com esse perfil sensorial, a gente faz e indica algumas estimulações sensoriais que pode estar sendo feita em casa. Tem que se ter muito cuidado, porque às vezes algum recurso sensorial, dependendo se a criança é hiporresponsiva ou hiperresponsiva, ele pode estar desregulando aí essa criança, tá? Então, pode estar aí havendo, em vez de você estar estimulando e organizando esse sistema sensorial, pode estar ainda desorganizando mais ainda. Por isso é importante a orientação e a dieta sensorial, ok? E aqui eu trouxe algumas fotos para exemplificar como é a sala de integração sensorial. Tá? Então, a primeira imagem você percebe que a criança ela está suspensa. Então, geralmente é uma criança o quê? Que está com uma hiperresponsividade, ou seja, ela tem dificuldade de estar em ambientes suspensos, em brinquedos suspensos. Então, assim, você percebe que tudo é feito de forma lúdica. Não adianta você inserir algo para as crianças sem uma brincadeira, sem um propósito, tá? Então, brincar, mesmo na sala de integração sensorial, é importante. Então, é feito um circuito. Se você observar, ela está suspensa, então ela está trabalhando o sistema vestibular. Ela está trabalhando o planejamento motor, porque ela está jogando o objeto aqui dentro de um cestinho, do cestinho amarelo, se vocês observarem. Ela está trabalhando noção de cores. Provavelmente a terapeuta, se ele tiver hipersensibilidade a barulho, talvez tenha uma música de fundo. E aí, ou seja, os sistemas sensoriais, eles estão todos integrados ao mesmo tempo, tá certo? Por isso se chama terapia de integração sensorial, ok? A outra imagem também, a criança ela tá subindo uma escada, crianças com hiperresponsividade tem dificuldade de subir escadas, tem dificuldade de estar em lugares suspensos, como eu já falei. Então, como você observa, a sala de integração sensorial realmente parece um parque de diversões, tá certo? Mas é para propiciar essas sensações, esses sistemas sensoriais, ok? Existem as piscinas de bolinhas,
E aí, geralmente, nós fazemos circuitos e utilizamos também a estimulação sensorial, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo. A criança vai ter que pular os bambolês, subir a escada, pegar um objeto que está dentro de uma bacia cheia de areia. Ou seja, essa defensividade tátil aí, ela vai tentar superar e aí vai fazer todo um circuito. Então, não é algo que não seja planejado, ok? Tudo dentro do perfil sensorial de cada criança. E aqui a estimulação sensorial, que a gente pode estar fazendo em casa, os professores, os educadores, tá? A primeira imagem mostra uma criança manipulando uma massinha, não sei se é de pão ou de algum biscoito, tá? Então aí nós, como terapeutas ocupacionais, avaliamos as atividades. Então, o que eu observo? Que ele está fazendo planejamento motor, porque ele está colocando uma força, ele está colocando uma apreensão, ele está fazendo uma dessensibilização tátil, porque ele está mexendo aí com massa, com farinha de trigo, ok? Ele está estimulando as atividades da vida diária, as tarefas domésticas, tá certo? E aí ele está fazendo uma estimulação sensorial, ok? Muitas das vezes é também uma criança que tem hiperresponsividade, ok? E a outra imagem é uma criança que aí eu acho que são recursos de praia, né? E aí eu volto a falar com relação ao esquema lúdico, né? Ao jogo simbólico. Então, assim, tudo que a gente traga para a criança, sempre trazendo de uma forma lúdica, de brincadeira. E aí ela tá mexendo na areia, como se fosse na praia, tá? Então tem todo um contexto. E aí, dependendo do perfil sensorial, a gente pode estar passando algumas atividades que os pais e os professores podem estar fazendo, ok? Então, que habilidades que a terapia ocupacional pode desenvolver em crianças com TEA, né? Habilidades de autocuidado, sempre voltando a falar, quando o sistema de sensorial estiver em processo de maturação, em processo de modulação, aí a gente começa. Vamos lá trabalhar as habilidades de autocuidado. O que é isso? Vestir, se alimentar, se escovar os dentes, calçar os sapatos. Habilidade de motricidade ampla, habilidade de motricidade fina, preensão, destreza, pinça trípode, que é aquela pinça com 3 pontos, que é necessário para que a criança segure o lápis, né? Então, sempre entender que a motricidade ampla vem antes da motricidade fina. Não adianta você perceber uma criança totalmente descoordenada, que cai muito, que se esbarra muito, né? Você primeiro tem que trabalhar essa questão da coordenação motora ampla. E aí vem também os psicomotricistas, os fisioterapeutas também nos ajudam nesse processo, tá? Para que a criança possa ter essa segurança postural, para depois a gente trabalhar o processo mais de destreza e de preensão fina, ok? Motricidade fina. Habilidades para leitura e escrita, e aí a gente usa a tecnologia assistiva, as adaptações. Estimular o brincar funcional, resolução de problemas, habilidades sociais. Bom, a gente sabe que o brincar é extremamente importante. É através do brincar que a gente adquire habilidades para a vida adulta, como gerenciar problemas, gerenciar situações da vida diária, né? Então, o brincar funcional para a criança autista é complicado, porque geralmente elas se isolam, elas querem brincar sozinhas, elas querem rodar os objetos, elas não pegam um brinquedo e utilizam da forma correta. Então, em vez dela encaixar ali a pecinha, ela vai girar, ela vai ficar ali mexendo de uma outra forma. Então, o brincar funcional é necessário estimular em crianças autistas, ok? Habilidades linguísticas e visuais, né, que propiciam o aumento do repertório verbal e estimular a autonomia e independência das crianças no dia a dia, ok? Bom, trouxe aí também algumas dicas e orientações. Principalmente nessa época de isolamento social, é importante organizar uma rotina diária,
Crianças que têm dificuldade com comunicação verbal, é importante que se faça uma rotina visual. Às vezes uma criança com dificuldade na comunicação, de receber comandos, de obedecer comandos, as comunicações alternativas, elas são extremamente importantes, ou seja, as PECs, tá certo? Então, realizar uma rotina com figuras, às vezes até com próprias as fotos das crianças, realizando as ações, tá? Indicando os horários, indicando o momento, porque as crianças com autismo, elas precisam de previsibilidade. O que é isso? Saber antecipadamente o que vem depois, né? O que elas vão fazer. Então, muitas mães esse ano, nessa transição de anos 2019 para 2020, ficaram preocupadas, porque alguns mudaram as crianças de escola. E o que eu orientei? Mãezinha, vá na escola antes com a sua criança, né? Para a criança perceber o ambiente, conhecer a professora, sentar na cadeirinha que ela vai costumar sentar, a salinha, o parque de diversões. A criança precisa saber para diminuir essa questão da ansiedade, o pânico de um ambiente novo, diminuir essa questão da rigidez do comportamento. Então, elas precisam da previsibilidade. Então, a rotina visual é extremamente importante, porque ela vai saber o que ela vai fazer logo depois, certo? Então, elaborar formas de comunicação alternativa, rotinas e pistas visuais concretas, como eu falei, fotos, às vezes da própria criança. Inserir as crianças nas tarefas domésticas, e aí, claro, respeitando a faixa etária. É claro que você não vai colocar uma criança muito pequena para lavar uma louça, né, sem a sua supervisão. Primeiro que ela não vai ter condições motoras nem cognitivas para fazer isso. Mas elas podem sim realizar as tarefas domésticas, principalmente aí nesse período de isolamento social. Colocar isso como fazer parte mesmo da rotina diária da criança. Utilizar os reforços para que as respostas positivas voltem a acontecer. Isso é uma questão da terapia ABA, tá? Que é a análise do comportamento aplicada. E assim, a terapia ocupacional ela é uma ciência por si só, tá? Mas a gente utiliza algumas outras terapias complementares, como a ABA, as intervenções de estratégias naturalistas do modelo Denver. Vai depender muito de cada criança. Então, assim, eu utilizo sim nas minhas terapias alguns princípios de ABA, tá certo? Então, um deles é o reforço. Então, assim, o processo de contingência do ABA é o seguinte, é o que vem, é o antecedente, é a resposta e o reforço ou a punição. Então, assim, o que vem antes daquela resposta? Qual o comportamento que a criança vai ter ou que você vai dar para a criança antes da resposta? Então, a resposta foi positiva? Foi legal? Foi importante? Você vai dar um reforço, tá? O reforço pode ser ou bater uma palma, ou um sorriso, ou até mesmo algo que a criança goste, né? E é importante que para a criança autista, depois que ela tem uma resposta positiva, que você dê logo o reforço imediatamente, para que ela entenda que porque ela fez aquela resposta boa, aquela resposta legal, ela recebeu aquele reforço. Aí vocês podem me perguntar, mas vai condicionar sempre as respostas positivas a uma recompensa? Nem sempre. Tá? Aí você vai retirando aos poucos, à medida que você vai percebendo que a criança já aprendeu aquele comportamento, e você vai retirando esses reforços, né? E aí vai começando outro aprendizado, ok? Inserir atividades psicomotoras no dia a dia da criança, né? Que permitam a imitação, a segurança postural e o planejamento motor. Então, precisamos aí inserir dentro de casa circuitos pequenos, as imitações. As mães nesse período estão fazendo atividades físicas em casa. Vamos trazer as crianças para participar, que aí a gente já estimula essas questões motoras, da coordenação motora ampla, tá? E aí vamos falar um pouquinho da inclusão eficiente, ok? O que é, na verdade, incluir de forma eficiente uma criança autista?
É favorecer o desenvolvimento integral da criança, com ou sem deficiência, sempre buscando a máxima independência, autonomia e equidade possível nos contextos clínicos, escolares e habilidades sociais, certo? Deixa eu só ver aqui meu tempo, se eu já estou extrapolando o tempo, como é que tá? Certo? Vamos lá. Então, é isso, é o desenvolvimento integral da criança em todos os contextos, né? O contexto da escola, o contexto da comunidade, os contextos clínicos, escolares e as habilidades sociais. Isso é incluir de forma eficiente o indivíduo. Eu gosto muito dessa imagem porque fala muito da diferença da igualdade e da equidade, tá? Como vocês percebem na imagem, existe um campo de futebol, né? E tem um muro que atrapalha aí a visão deles. E você vê 3 indivíduos, os 3 com características diferentes, como todos nós somos, independentes com deficiência ou sem deficiência, todos nós temos características diferentes. E aí os 3 têm um banquinho, um tamborete, né? Nem sei como chama, mas assim, da mesma forma. É igual, não é? Para todos? Mas foi suficiente para aquele indivíduo que é mais baixo, tem uma estatura mais baixa, olhar o jogo lá na frente? Não foi. Então, não teve igualdade, não teve equidade, né? Teve apenas igualdade. A equidade é quando você adapta as oportunidades, deixando-as mais justas, tá certo? Então, não adianta ter igualdade. E aí eu trago, vamos, por exemplo, para a escola. Com essa nova lei da educação inclusiva, nenhuma escola hoje pode recusar crianças com deficiência, com algum transtorno, não é? E antigamente as escolas podiam dizer, olha, não, nós não recebemos, porque não estamos preparados. Agora não. Só que assim, não adianta só receber. É preciso gerar equidade, ou seja, adaptar para que as crianças realmente possam participar desse processo de aprendizagem, tá? De forma igual, ok? Então, segundo os preceitos da Declaração de Salamanca, destaca-se que todas as diferenças humanas são normais e que a aprendizagem, portanto, ajusta-se às necessidades de cada criança, em vez da criança se adaptar aos supostos princípios, quanto ao ritmo e à natureza do processo educativo. Então, assim, as crianças com deficiência, não são elas que têm que se adaptar. Nós é que temos que nos adaptar a elas. Adaptar o ambiente para que elas se tornem pessoas incluídas, né, de forma eficiente, tá bom? A gente precisa entender esse contexto para poder trazer aí essa igualdade, essa equidade para essas crianças, tá bom? Outra frase que eu gosto muito é que as crianças no contexto da inclusão precisam ser reconhecidas como sujeito do saber. O que é sujeito do saber? É entender que as crianças, por exemplo, com autismo, elas têm uma linguagem própria, elas têm uma forma de se comunicar. Então, às vezes, a gente como terapeutas, como professores, nós nos achamos sujeitos do saber, detentores de todo o saber. E às vezes a criança com deficiência, ela nos traz um saber, né? Ela nos traz um aprendizado. Então, é benéfico para nós, profissionais, uma criança incluída na escola, na comunidade, e para as crianças que não têm deficiência, tá? Então, elas também, a gente precisa ver essas crianças como sujeito do saber, tá? E a gente tem aí algumas ferramentas de inclusão e acessibilidade. Como, por exemplo, uma das formas que o terapeuta ocupacional utiliza é a tecnologia assistiva, que engloba áreas como comunicação suplementar alternativa, as adaptações ao acesso do computador, equipamentos de auxílio para visão e comunicação, controle do meio ambiente, adaptações de jogos e brincadeiras, adaptação da postura sentada, mobiliários, mobilidade alternativa, próteses, interação dessa tecnologia nos diferentes ambientes, tanto na casa, quanto na escola, quanto no local de trabalho. E aqui eu trago um exemplo das PECs, né?
da comunicação alternativa para as crianças autistas que têm dificuldade na comunicação. É muito importante trabalhar com essa comunicação alternativa, né? Porque ao invés dela se jogar no chão, pedir alguma coisa chorando, sem saber se comunicar, ela trabalhando com a comunicação alternativa, ela vai aprender a pedir o que ela quer através de uma figura, de uma imagem, de uma comunicação alternativa, tá? A primeira reflete o que? Eu quero. O que ela quer? Ela quer um livro? Ela quer comer? Ela quer uma ajuda? Ela quer dormir? Né? Então, assim, a criança vai entendendo através de símbolos e de imagens. Isso aí é muito importante, inclusive, na escola, tá? Então, assim, a rotina diária visual, ela não necessariamente seja só no ambiente domiciliar, mas é importante ter a rotina visual na escola, para que a criança tenha essa previsibilidade do que vai fazer agora. Tem que ter a imagem do banheiro, se ela quiser ir ao banheiro, ela vai apontar, né? Então, a gente tem que ensinar a criança também a usar as PECs, tá certo? E essa é uma forma para que ela se comunique de uma forma mais acessível, tá? Outra forma de ferramenta de inclusão e acessibilidade são os adaptadores de lápis. Às vezes uma criança tem dificuldade na apreensão, trípode, então os engrossadores de lápis são importantes e é uma forma de tecnologia assistiva. A outra figura mostra aplicativos, tá? Isso é algo delicado porque as crianças autistas, elas gostam muito da parte tecnológica, dos telefones, dos celulares. E assim, precisa ter horário, tá? Por quê? Porque o celular, ele traz muitas imagens, muitos brilhos, tudo é feito, né? É muita luz, é feito com pouco esforço, né? Tudo acontece com pouco esforço. Então, à medida que você deixa seu filho ou seu aluno em muito tempo com recursos tecnológicos, quando você vai dar um recurso que exija coordenação motora, encaixe, girar um objeto, ele tem pouca tolerância, ele não vai ter interesse. Então, assim, o uso dos aplicativos, o uso da tecnologia tem que ser realmente restrita, no horário certo, tá bom? Para que eles não percam interesse com os brinquedos, ok? E a terapia ocupacional no contexto escolar, tá? Então, o que nós fazemos, de acordo com a resolução 500, tá, gente? É estabelecido pelo COFITO, já existe uma resolução em que regulamenta a atuação do terapeuta ocupacional dentro das escolas, ok? Então, mediar os processos de implantação, implementações de adaptações ou ajustes com o estudante no ambiente ou na tarefa de ocupação, visando o desempenho ocupacional. Então, é aí fazendo as adaptações necessárias de mobiliário, de localização, de rotina visual. Então, tudo isso o terapeuta ocupacional também colabora com os outros profissionais da escola, tá? Ele também colabora com a implementação do plano de desenvolvimento individual do estudante. Por que é plano de desenvolvimento e não PEI, né? Que eu acho que os psicopedagogos, os professores estão mais acostumados com o plano de ensino individualizado. Nós fazemos o plano de desenvolvimento individualizado porque a gente analisa toda essa questão do desenvolvimento psicomotor. Então, assim, não é só a questão do ensino-aprendizado, mas também do desenvolvimento psicomotor, cognitivo, né? Então, todo o contexto de desenvolvimento mesmo e dos marcos evolutivos desse desenvolvimento da criança, certo? Compor a equipe do serviço de atendimento especializado, salas multifuncionais. A gente sabe que nessa nova lei de inclusão de escola inclusiva, né, de educação inclusiva, existem, para ter, né, as salas multifuncionais, porque muitas das vezes uma criança, por exemplo, hiporresponsiva, como eu havia falado, ela vai precisar pular, ela vai precisar se autorregular, ela vai precisar fazer algo para que ela se sinta mais calma, para poder sentar numa cadeira e prestar atenção. Então, essa questão sensorial na escola é extremamente importante, tá bom? Então, essa sala de recurso multifuncional, é importante ter esse momento para a criança se autorregular,
ou aprender de uma forma um pouco mais diferente, aquele mesmo conteúdo de uma forma que ela consiga aprender. Então, a sala de recursos multifuncionais é de extrema importância que o terapeuta ocupacional contribua para isso, ok? Para a implementação de recursos de tecnologia assistiva, de comunicação alternativa, necessárias para o processo de inclusão. Participar também de reuniões com famílias, especialistas, tá? Fazendo os encaminhamentos e as orientações. Então, como eu falei, a família é protagonista, a escola também é protagonista. Então, todos nós precisamos estarmos alinhados. Então, o terapeuta ocupacional na escola, nas reuniões, é importante para que passe essas orientações, inclusive das dietas sensoriais, de como estimular as crianças em casa, tá certo? Para que quando ela volte para a escola, ela esteja mais organizada e mais apta para aprender, né? Esse processo de ensino-aprendizado. E também preparar o aluno para a vida, né? Com autonomia, independência. Aí a criança vai crescendo, ela precisa ter um apoio para o ensino profissionalizante, a preparação para a vida profissional e programas de transição para a vida adulta, né? Então, não é só o contexto da infância. O terapeuta ocupacional vai acompanhando a criança até a fase da vida adulta, né? Para inserção mesmo do mercado de trabalho, ok? Gosto muito dessa frase que fala: sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Essa frase é de Rubem Alves. Então, assim, sensibilidade de uma forma geral, né? Nós precisamos ter sensibilidade, né? E tanto sensibilidade no sentido do processamento sensorial, que eu falei muito aqui, mas as habilidades como um todo, tá? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para que as outras questões elas possam ser desenvolvidas, ok? Agradeço a atenção, tá? Aqui tem os meus contatos, se quiserem também mandar alguma dúvida. O meu Instagram é o terapeuta ocupacional _Janiele. Lá tem alguns conteúdos relacionados ao autismo e também em relação ao desenvolvimento infantil. Podem mandar dúvidas pelo direct, tá? Então, eu estou à disposição aí. Vamos ver a questão das perguntas, né? Se já tem alguma. Certo. Quais as ocupações humanas que a terapia ocupacional pode ajudar a desenvolver? Ocupações humanas, como eu falei no início, é tudo que é relacionado às atividades cotidianas, certo? Então, vai aí desde as atividades da vida diária, né? Que são o quê? A vestir-se, alimentar-se. E aí a gente utiliza as adaptações necessárias, as tecnologias assistivas, caso necessário, e as atividades instrumentais da vida diária, como, por exemplo, gerenciar suas contas, gerenciar os seus problemas, gerenciar as compras de supermercado. Então, assim, tudo que é relacionado às atividades cotidianas tem a ver com a ocupação humana. E o terapeuta ocupacional, ele vem intervir de forma que o indivíduo possa ter autonomia e independência. E aí vai variar muito a questão da faixa etária, das habilidades, como eu falei, e das restrições. No caso das crianças autistas, é isso, estar primeiro regulando a questão sensorial, para depois estimular a questão das habilidades de autocuidado, porque elas precisam ter essa independência para que possam interagir de forma adequada, ou seja, emitir essas respostas adaptativas adequadas para o ambiente, seja na escola, seja em casa, seja no parquinho, seja com os colegas, na interação social, ok? Tá respondido? Mais alguma pergunta? O foco excessivo em objetos que emitem luz ou estão em movimento, como um ventilador,
tem a ver com informações não processadas adequadamente também? Sim. Tudo é um estímulo sensorial, tá? Como eu estava falando, a integração sensorial é algo inato do ser humano. Então aqui eu tô olhando o computador, mas se uma criança autista tiver hipersensibilidade em relação à luz, a luz do computador pode ser muito ofensiva para ela, tá certo? Então essa questão da modulação, da recepção dos estímulos sensoriais, que eles têm que estar integrados para poder emitir uma resposta adequada. Então, por isso que as terapias de integração sensorial são feitas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente coloca jogo de luz, às vezes uma criança que tem hipersensibilidade à luz, a barulho. Então, vamos lá colocar uma música de fundo devagarzinho, uma luz, até uma temperatura, vamos aumentar essa temperatura, um ventilador, né, como você falou aí, e aí ela vai se adaptando, o organismo dela vai se adaptando. Por quê? Porque ela precisa estar preparada para qualquer ambiente em que ela esteja, né? Então, a gente precisa preparar esse sistema sensorial dessa criança, ok? A criança autista, ela tem o hiperfoco, algumas crianças apresentam, certo? Então, o hiperfoco, às vezes, ele é até bom, porque a criança desenvolve algumas habilidades, certo? Só que a gente precisa estar fazendo essas aproximações sucessivas de outras possibilidades, para que a criança tire esse hiperfoco, tá certo? Para outros estímulos, tá? Sempre de forma sucessiva, gradativa, ok? Mais alguma pergunta? Acho que eu extrapolei o tempo, não sei. Mais alguma pergunta em relação a essa questão do transtorno do processamento sensorial? Vocês, professores, observam alguma coisa em relação na escola dessas crianças hiperresponsivas ou hiporresponsivas, né? Porque é importante que que vocês, professores, né, os pais, identifiquem essa questão, né? Porque nós, terapeutas ocupacionais, temos esse domínio da questão sensorial, mas vocês, como professores, precisam perceber, né? Às vezes uma criança hiper responsiva precisa de um paninho ali do lado, né? Se você vai trabalhar com texturas, com tinta, né? Deixa sempre um paninho ao lado da criança para que ela se sentir, né, com aquela versão, ela possa enxugar a mãozinha. Então, existem algumas dicas, algumas adaptações, por isso é importante o terapeuta ocupacional na escola, tá? E a sala de recursos multifuncional, para que ela possa se autorregular para poder voltar à sala de aula tranquila, né? Em relação aos comportamentos destrutivos comuns ao transtorno, o que o terapeuta pode fazer? Bom, o terapeuta ocupacional, ele trabalha como um todo, como vocês podem perceber. Então, assim, esses comportamentos, eles têm que ser regulados, tá? Através do processo lúdico mesmo. E através, principalmente, da análise do comportamento aplicada. Então, fazer com que a criança ela possa responder, né, o antecedente, né, a resposta e o reforço. Gosto muito de trabalhar o reforço positivo e as punições. As punições é quando você não quer que aquela resposta volte a acontecer. E o reforço é quando você quer que a resposta volte a acontecer.
Então, trabalhar com a questão ABA, né, com a terapia ABA nesse sentido, é importante, tá certo? Para estimular o comportamento adequado e extinguir o comportamento inapropriado, ok? Oh, obrigada, eu que agradeço. Espero ter sido realmente esclarecedor, né? Porque a gente precisa conhecer cada vez mais, falar mais sobre o autismo, né? E é um mundo à parte, né? Cada criança é diferente uma da outra, cada criança manifesta uma característica diferente uma da outra, e a gente precisa estar observando essas questões, né? Mais alguma dúvida em relação à terapia ocupacional? Bom, gente, mais uma vez agradeço o convite, foi muito prazeroso, tá certo? E deixa eu só ver aqui. Certo? Bom, eu vou estar disponível aqui no chat para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento. Tem também meus contatos, meu Instagram, caso precisem de alguma dúvida, de algum suporte. Vou aqui finalizar a transmissão, ok? E mais uma vez obrigada, espero ter sido esclarecedor, ok?